Para mostrar na prática como que nós aplicamos TDD em nossos desenvolvimentos, vamos criar um projeto bem simples, que será uma calculadora, e essa calculadora irá realizar operações básicas, tá? Então, adição, subtração, multiplicação e divisão entre dois números, e ela deve retornar um resultado, tá bom? Então, vamos criar aqui uma nova pasta para colocar os códigos desse aplicativo, tá? Então eu vou chamar aqui, dentro da pasta, né, que eu estou colocando todos os arquivos aqui do nosso projeto, eu vou criar aqui uma nova pasta, eu vou chamar de calculator-app. Vou entrar aqui no terminal dentro desta pastinha. Eu entrei aqui na pasta errada, tá? Calculator.app, vamos limpar o terminal. E eu também vou abrir esta pasta aqui no VS Code. Então, vamos navegar até onde está aqui a pasta Calculator App e vamos clicar no Open. Beleza. Então, vamos somente criar aqui, tá, a calculator.py, que será onde nós iremos criar aqui a nossa lógica, mas por enquanto vamos somente criar aqui algum código com os requisitos, tá? Então aqui é a nossa calculadora, né? Ela deve receber 3 parâmetros, né? A função que irá realizar o cálculo, ela deve receber 3 parâmetros, né? A operação, o número 1, o primeiro número, né? E o segundo número. A nossa calculadora também ela deve validar os parâmetros e todos devem ser válidos. Do contrário, nós retornaremos uma exceção com uma mensagem de erro, tá? Então, uma exceção com a mensagem do erro. E a nossa calculadora também deve retornar o resultado da operação quando os parâmetros forem válidos, tá? Vamos colocar isso. Então, esses são os requisitos aqui deste nosso app, tá certo? Vamos agora criar o arquivo de testes, tá? E aqui, por convenção, nós iremos sempre, nos nossos arquivos de testes, começar por teste, underline, e aí o nome, né? E aí nós podemos utilizar como padrão aqui o nome do arquivo que nós vamos testar. Então, no nosso caso, né, teste, underline, calculator. E aqui, para realizar os testes, nós iremos utilizar um framework, tá? Chamado Unit Test, que é um framework aqui do Python, que ele nos auxilia, né, a criar e a realizar todos os nossos testes. Ele já nos dá aqui várias coisas prontas, né, para nós utilizarmos, várias funções. Então nós vamos importar aqui, então nós vamos import unit test, tá? E aqui nós vamos criar uma classe, né? Então a classe eu vou chamar de test calculator, né? Aqui utilizando o camel case. E nós iremos herdar aqui de unit test.test case, tá? Para ter ali a estrutura, né, necessária para e as funções também que nós utilizaremos em nossos testes. Agora nós podemos criar nosso primeiro teste, que será uma função, como nós já criamos outras no passado. Então def, e aí nós começamos também aqui, né, o nosso teste com o teste underline e o que nós vamos testar. Então nós podemos testar aqui primeiro as validações, né? Então, por exemplo, test operation none, por exemplo, tá? Ou seja, caso for passado aqui, né, um valor nulo para a operação, uma exceção deve ser retornada, tá? E nós iremos também já importar aqui from calculator. Vamos dar um import calculator, tá? Aqui nós vamos ter um erro, né? Pois este calculator ele ainda não existe,
nós ainda iremos criar dentro aqui do nosso arquivo, vejam que ele está em branco, tá? Mas já vamos importar aqui para já ir criando, né, a estrutura do nosso teste de forma correta. Neste primeiro caso de teste que nós estamos criando aqui, nós iremos testar então quando a operação, né, o primeiro parâmetro operation for none. E neste caso nós esperamos que uma exceção seja retornada, com uma mensagem informando o usuário que a operação não pode ser none, né? Ele precisa passar uma operação válida. Então, quando nós queremos que retorne uma exceção, nós iremos utilizar aqui, olha só, vamos pegar do self, tá? E aí nós temos aqui uma função chamada assert raises, tá? E com essa função nós queremos fazer esse assert, né, para fazer a comparação, né, para confirmar que uma exceção será retornada. Neste nosso app nós não iremos criar nenhuma exceção específica, tá? Então nós podemos simplesmente aqui usar lá um exception quando nós criarmos a nossa função. Então nós estamos esperando, né, uma exceção. Eu vou aqui capturar essa exceção, vou chamar de EX. E agora nós precisamos chamar, né, a função que nós iremos, então o que estiver aqui dentro, né, todo o código que estiver dentro aqui desse assert raises, ele está esperando aqui que retorne uma exceção. Se não retornar, o teste irá falhar, tá? Então nós vamos chamar aqui o nosso calculator. E aí o primeiro parâmetro será a operação, nós vamos passar um none. E aqui nos números nós podemos passar 2 números, tá? Então aqui nós esperamos uma exceção. E aqui na nossa variável EX que nós estamos capturando, ele vai armazenar aqui no escopo do teste, tá, o valor dessa exceção, e nós também podemos fazer a comparação da mensagem para ver se a mensagem que será retornada nessa exceção será uma mensagem correta, né, a mensagem que nós estamos esperando. E aí nós podemos fazer o seguinte assert. Nós podemos utilizar a função assert equal, tá? Essa função assert equal, ela recebe, olha só, 2 parâmetros, né, first, second, tá? E nós vamos comparar. Então aqui vejam que ele está, ele até exemplifica aqui, né, que ele vai usar aqui como se ele estivesse utilizando 2 sinais de iguais para comparar, né, 2 argumentos. Então nós vamos capturar ali da nossa exceção, né, a exception, e aqui no objeto de exception nós vamos ter dentro dos argumentos, tá, a lista ali com todas as mensagens de exceções. E neste nosso caso nós vamos retornar só uma mensagem, tá, de validação, então estará na posição 0. Aí nós vamos passar uma vírgula e aqui vamos pensar, né, na frase que nós queremos que seja retornada, né? Então nós vamos colocar, por exemplo, operação não pode ser nulo, por exemplo, tá? E agora para executar os testes, né, vamos abrir aqui o terminal, dentro da raiz aqui, né, do nosso projeto. E aqui nós podemos simplesmente, né, executar este arquivo de teste. Então vamos usar o Python 3. Vejam que nós temos o erro aqui no terminal informando que ele não conseguiu importar aqui o calculator, né, pois nós não temos nada aqui no nosso arquivo calculator. Vamos aqui então criar esta função. Essa função recebe então a operação, o número 1 e um segundo número, né? E aqui por enquanto vamos somente passar, né? Vamos só colocar um pass para não ter nenhum erro e para continuar aqui e conseguir, né, executar o nosso teste. Vejam que agora rodando o arquivo novamente nada acontece, tá? Os nossos testes não serão executados, pois nós precisamos chamar a função main lá dentro, né, do nosso unit test. Nós temos uma função main e aqui nós vamos verificar então aqui se name é igual a main e se for nós vamos executar unit test.main, tá? Vamos salvar o nosso arquivo, executar novamente. Vejam que agora o nosso teste ele rodou e ele falhou, né? E ele falhou pois ele estava esperando uma exceção e a exceção ela não foi, né, estourada, ela não foi retornada, né? Então o nosso teste falhou conforme esperava.
E agora, na nossa próxima aula, nós vamos então trabalhar aqui dentro da nossa função calculator para que uma exceção seja retornada quando nós não tivermos, né, quando a operação, o parâmetro aqui da operação não for passado de forma correta.